Bem-vindos a mais um debate autárquico. Desta vez olhamos para o Conselho de Valdecâmara, no distrito de Aveiro. É uma das 6 câmaras do país liderada pelo CDS. O atual presidente da Câmara termina agora o 3º e último mandato. Convidamos para este debate os partidos com representação na Assembleia Municipal. São, por isso, meus convidados André Silva, do CDS, Nelson Martins, candidato socialista, e Miguel Aguiar Soares, o cabeça de lista pelo PSD. Bem-vindos. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. André Silva, comece por si. O CDS está no poder há 12 anos. O Conselho prepara-se para escolher um novo presidente de Câmara. A sua será sempre uma candidatura de continuidade? Sim. Se lhe quisermos chamar uma candidatura de continuidade, porque continuaremos com tudo aquilo que de bom temos feito. Manutenção de impostos baixos, apoios às famílias, investimento, e sim, por aí será uma continuidade. Contudo, é uma nova equipa liderada por uma nova pessoa, com uma energia, projetos e ideias diferentes para a Valdecâmara, continuando a trabalhar o presente e a projetar o futuro de uma forma diferente. O que é que o distingue do atual presidente de Câmara? Somos todos diferentes. Eu, se calhar, um bocadinho fruto da minha área profissional, sou uma pessoa que gosto de que as coisas andem de uma forma rápida, gosto que os projetos... É vereador de desporto? Sou vereador de desporto. O desporto por si faz com que exista uma necessidade clara de fazer as coisas no seu devido tempo, mas para além disso tenho conhecimentos e projetos em áreas distintas que acredito que podem alavancar a Valdecâmara de uma forma diferente. Miguel Aguiar Soares, o atual presidente não se pode recandidatar por limitação de mandatos. Esse fim de ciclo pode ser uma oportunidade para o PSD? Pode sim. Primeiro e antes de tudo, muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido. Queria cumprimentar todos os meus colegas também de painel. Acredito que podemos entrar numa nova fase em que a Valdecâmara pode voltar a ser aquilo que era. De facto, estes últimos 12 anos assistimos, obviamente, foram feitas algumas obras e foram tidos alguns cuidados, mas não necessariamente com aquela velocidade e aquele impacto que seria esperado. Valdecâmara tem no seu ADN um perfil de empreendedorismo e de uma capacidade de desenvolver que se viu sendo estagnada, foi sendo estagnada ao longo destes últimos 12 anos. Prova disso todo o tempo que demorou a aprovar uma alteração de PDM, que já terá que ser negociado nos próximos anos, para poder permitir um desenvolvimento e alavancar o Conselho, alavancar o seu associativismo, alavancar aquilo que são investimentos que serão estruturantes. Assistimos, de alguma forma, a alguma letargia e é isso que nós apontamos. E também algumas apostas, que eram apostas consideradas fundamentais, acabaram por não se realizar ou não ter resultados evidentes. E, obviamente, que, como qualquer projeto consciente, iremos olhar para aquilo que foi feito e que foi bem feito e continuar e alavancar. Temos uma proposta e uma visão diferente que assenta, sobretudo, em trazer para a causa pública um raciocínio mais empresarial, uma corresponsabilização da sociedade civil, a quem queremos chamar para o processo decisório e para, de alguma forma, participar ativamente, apoiando as suas iniciativas devidamente protocoladas, com previsibilidade, com capacidade de gerarem receitas e de se autossustentar. Muito bem. Miguel Aguiar Soares, Nelson Martins, desculpe, o Conselho é um bastião de direita, o PS nunca ganhou umas autárquicas em Valdecâmara. Acha que é desta que se vai fazer história ou eleger um vereador já será uma vitória para o Partido Socialista? Antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer à produção e cumprimentar os cambrenses e também as outras duas candidaturas. Nós não concorremos para eleger um vereador. Nós concorremos com pessoas que, sendo socialistas ou sendo de outras, tenham outras tendências políticas, são, acima de tudo, cidadãos que querem o melhor para a sua terra. E, portanto, ser um marco histórico já será um marco histórico se houver uma mudança de mentalidades. As mentalidades não se mudam de um momento para o outro, levam anos. São 50 anos de democracia, efetivamente são 50 anos de governação, com 13 presidências de Câmara distribuídas entre o CDS e o PSD, com as mesmas maiorias absolutas nas juntas de freguesia, à exceção de Macieira de Câmara,
que tem sido socialista nos últimos anos. Eu não vejo isto aqui numa clivagem de esquerda a direita, vejo essencialmente umas autárquicas em que estão pessoas que estão próximas para servir. Nós temos esse lema, servir, proximidade e confiança. E acha que a escolha se faz pela pessoa e não pelo partido, é isso? Tem muita influência. Basta ver que, em termos de legislativas, o PS já teve outros resultados. Claro que o número de pessoas que votam é diferente, que é muita abstenção, mas, essencialmente, não me parece que seja uma eleição, e esta vai ser uma eleição muito especial, uma eleição em que haja uma clivagem entre esquerda e direita, pelo menos com as 3 candidaturas que estão aqui, mas é um jogo mais aberto, porque, efetivamente, o vereador André, como disse muito bem, é um vereador de continuidade, mas não é o Presidente de Câmara, é um indivíduo a quem eu considero muito, o André, mas para todos os efeitos... Foi professor do André. Exatamente, tal como o do Serafim da candidatura da CDU, o que significa que eles tiveram o bom senso de me tratarem bem ao longo dos anos, e agradeço desde já. Portanto, para muito dizer bem. que é uma candidatura de qualquer uma das 5, em que o resultado é imprevisível. Muito bem, vamos ter então que esperar pelo dia 12 de outubro. O Concelho de Valdecâmara tem perdido população de forma consistente ao longo dos últimos anos. André Silva, como é que se consegue atrair gente e investimento para o Concelho? Quais são as propostas para os próximos 4 anos? Sim, sim, é um facto. Se bem que os números indicam que nos últimos anos, pela primeira vez desde 2010, temos começado a reverter esta tendência e o número de pessoas residentes em Valdecâmara tem aumentado. Nós temos claramente que trabalhar a parte da habitação, conseguirmos mexer nessa área e colocando disponível no mercado habitação para todos, mais habitação. De facto, como o meu colega disse, Miguel, a aprovação do PDM demorou algum tempo, não porque a Câmara Municipal assim o quisesse, devido a múltiplos fatores. A Câmara Municipal foi sempre a principal interessada na rapidez e celeridade da aprovação do PDM. E este novo PDM... E agora o que é que vai permitir este novo PDM? Este novo PDM irá permitir mais construção, irá permitir expansão das zonas industriais, e essa habitação disponível e essa expansão das zonas industriais, criando mais emprego, certamente irão fixar as pessoas que cá estão e irão fazer com que outras pessoas voltem. Ter só áreas disponíveis para as empresas, é preciso atrair Sim, obviamente. Essas empresas e esse investimento. Quais são as medidas que... Sim, obviamente. Os empresários de Valdecâmara têm uma paixão muito grande por Valdecâmara e estão disponíveis para continuar a investir nas suas empresas, aumentando as suas áreas e aumentando também o seu número de colaboradores. Portanto, contam com aqueles que já estão fixados no Contamos Concelho. com os que já estão. Depois... Para atrair novos. Para atrair novos, iremos disponibilizar lotes a preços acessíveis, iremos tratar a celeridade processual de uma forma muito objetiva, iremos dar benefícios fiscais para que essas empresas se possam fixar no Concelho, gerando emprego, gerando riqueza e desenvolvimento do território. Miguel, concorda com estas medidas ou tem outras? Temos outras. Nós somos fruto do nosso e do meu passado empresarial. Eu vou conhecendo Valdecâmara já há muitos anos, sou lá empresário já há umas décadas e estou ligado a algumas instituições e lidei forçosamente com o melhor e com o pior que Valdecâmara tem das suas carências sociais. Para a habitação, é triste ver a conclusão de um estudo PDM que diz que não há falta de habitação em Valdecâmara, mas está mal distribuída. Temos uma pressão forte no centro urbano que tem que dar resposta emergente àquilo que são as necessidades de quem nós queremos atrair para vir para cá morar. E quem é que nós queremos atrair? Queremos atrair pessoas qualificadas que deem para alimentar este cluster que é Valdecâmara, um cluster da indústria metalomecânica, um concelho que fabrica fábricas e que permite levar essas fábricas e montá-las em qualquer ponto do mundo. Mas essas fábricas precisam de mão de obra qualificada. Precisam de mão de obra qualificada. Por isso, o nosso projeto pressupõe uma intervenção muitíssimo forte naquilo que é a escola tecnológica, na disponibilização de formação adequada, na criação e na conquista daquilo que era um curso superior nas empresas, como forma de captação dos jovens para estarem a trabalhar. E implica também termos uma aposta muito, muito forte num parceiro privado, num contexto de parceria público-privada, que injete no imediato, em 2 ou 3 anos, e já temos as pessoas, temos contactos para fazer isso, para montar esse concurso, para que isso aconteça. Mas para a habitação? Para a habitação. Valdecâmara tem uma necessidade de habitação premente e este projeto permite injetar entre 100 a 200 departamentos T1 e T2
que com uma renda só para o arrendamento indexada ao salário mínimo nacional, com uma yield de 5,5% a 6% para os investidores que estiverem aqui a ouvir. Preconizamos também uma solução de alojamento para a comunidade escolar e incluímos os alunos universitários, pré-universitários, CETESPs e todos os outros, e também os professores. O professor Nelson saberá isto também melhor que eu. 30% dos professores que estão em Valdecâmara é que são de Valdecâmara, todos os outros 70% são de fora, mais ou menos longe. Sabemos que um dos problemas da Escola Tecnológica é precisamente não conseguir reter os alunos por falta de alojamento. Portanto, é uma solução de alojamento que não é habitacional, simplesmente durante um ano e permite que esse equipamento seja usado para outras iniciativas e eventos de grande escala. E, portanto, é a partir daí, com esta fixação e nas zonas industriais, depois do marasmo que tivemos e porque, de facto, de 23 para 24, baixaram fortemente o número de licenciamentos atribuídos, quer de habitação, quer de licenciaturas. Isto são dados que resultam da análise dos relatórios e contas da Câmara Municipal desses 2 anos. O que nós defendemos é, com alguma agressividade, venham para Valdecâmara, nem que tenha que lhes dar os terrenos para vocês montarem aqui as empresas, mas venham para Valdecâmara. Antes de ir ao Nelson, há terrenos disponíveis para isso em Valdecâmara? Sim, há terrenos disponíveis, há terrenos da Câmara Municipal, há terrenos dos privados também. Não posso concordar quando se fala deste investimento, destas ideias, um bocado às vezes sonhadoras, um bocado fora daquilo que é a realidade. Da teoria à prática vai uma grande diferença. O que eu sei que é uma realidade é que a aprovação das ARUs há relativamente poucos anos fez com que nos últimos anos no Conselho de Valdecâmara tenha existido um crescimento, tanto a nível de construção como de requalificação, de centenas de habitações familiares e multifamiliares. Neste momento basta darmos uma pequena volta por Valdecâmara para perceber que a construção é uma realidade, é um facto, e que, através de investidores privados, foram construídos dezenas de apartamentos, dezenas de habitações, e neste momento estão já em execução projetos, um deles com mais de 100 apartamentos. Muito bem, Nelson Martins, ouvi-lo agora, porque uma das propostas do PS passa para aumentar a população nas zonas mais interiores do município. Pergunto-lhe de que maneira, como levar para as freguesias que têm menos gente mais pessoas, sendo que os serviços estão precisamente na zona mais urbana do concelho? Então, vou começar exatamente pelo contrário. Os serviços estão efetivamente na zona na zona do Vale, porque na minha ótica, e não só eu tenho estudado o assunto, porque ao longo de décadas isso foi potenciado. Ou seja, existe uma zona industrial na Calvela que na prática é impossível os caminhões levarem a matéria-prima e depois trazerem o produto já confeccionado, manufaturado. Portanto, há que requalificar os acessos, nomeadamente a ER 227, que o PSD e o PS... O PSD e o CDS têm estado no governo nos últimos anos, mas também têm estado na Câmara durante estes 48, 49 anos. E até agora nada fizeram naquela zona da Reta da Batalha, em que aquela ponte, aquela curva, estrangula todo o desenvolvimento do interior. Portanto, primeiro é preciso melhorar os acessos. Sim. Temos 2 concelhos de Valdecâmara. Temos o das terras mais altas, e não é só o interior das freguesias, é, por exemplo, em São Pedro de Castelães, em Macieira, em próprio Codal, aquilo que está mais envolvente nos topos não é tratado de igual forma. Eu não consigo conceber um concelho que não tenha acesso à água e saneamento. Não consigo conceber um concelho em que haja rua com água e rua com saneamento. Não consigo conceber um concelho em que, com PDMs ou não, a área de construção no interior for restringida. Nós temos uma proposta para a habitação a custo controlado. Nomeadamente, como disse o André muito bem, a Câmara Municipal tem terrenos onde queriam construir um ecocentro, por exemplo, em Macieira de Câmara. Aqueles terrenos são da Câmara Municipal e a envolvência. E, em seu entender, deviam ser utilizados para a habitação a custo acessível. Sim, e que nós temos uma proposta nesse sentido. Porquê? Já existem acessos a Poente e a Nascente. Em termos de infraestruturas ficaria muito mais barato, poderiam fazer habitações de 3 ou 4 tipologias e fazer, como faz, por exemplo, a Câmara de Arouca em Escariz, vender o metro quadrado a 35, 40 euros, claro, com um regulamento bastante completo para evitar que haja especulação imobiliária. Da mesma maneira que o PDM, em termos de indústria ou zonas industriais,
também deveria ter ficado precavido, embora isso exista em regulamento, mas uma coisa é regulamentar, outra coisa é fiscalizar, evitar a especulação. Porquê? Porque eram áreas florestais que, entretanto, foram agora convertidas em zonas industriais e que provavelmente vão servir para criar pavilhões ou outras instalações que depois poderão ser arrendadas ou subarrendadas. Portanto, connosco isso não acontece. O Partido Socialista também propõe alguns incentivos a quem vai para as zonas mais rurais do concelho, para equilibrar, para haver uma maior coesão, no fundo. Exatamente. Que tipo de incentivos é que propõe? Propomos incentivos à natalidade, obviamente. Propomos, por exemplo, que existam hotspots para que haja internet primeiro acessível e depois gratuita nesses núcleos populacionais. Obviamente a derrama municipal terá que ser no mínimo, incentivos às empresas que se fixem lá, porque Valdecâmara de facto tem um ADN de indústria metalomecânica, mas há muito outro tipo de indústrias que se podem instalar, indústrias e empresas. Valdecâmara tem, de acordo com os dados divulgados pela Pordata sobre 2024, 2.669 unidades de empreendedorismo, mas na prática vivem de 4 grandes empresas que empregam 58,9% da população, nomeadamente no setor secundário. Portanto, o que é que nós pretendemos? Fazer com que o concelho seja um todo, deslocalizar, nomeadamente para essa zona industrial da Calvela, colocar habitação a custo não é habitação social, a custo reduzido, exatamente acessível, na zona de Macieira ou noutras. O ecocentro, eu falei nele há bocadinho, é necessário fazer um ecocentro, não se pode colocar um ecocentro, não é só na minha ótica, mas de muita gente, não se pode colocar um ecocentro no meio de uma habitação, de um centro habitacional. E então, nos sítios para onde forem, tem que haver as tais contrapartidas. 77% da população concentra-se em 3 das 7 freguesias do concelho. É precisamente sobre isto que estamos a falar. A coesão territorial deve, por isso, ser uma preocupação do próximo Presidente de Câmara. André Silva, a rede de saneamento também, já aqui falámos, ainda não chega a todos os locais do concelho. A expansão da cobertura de água e saneamento será um investimento dos próximos 4 anos, caso seja eleito? Sim, obrigatoriamente. Eu atrevo-me a dizer que será uma prioridade para todas as candidaturas. Todos nós temos a noção clara das dificuldades que temos, mas também temos a noção clara do quão difícil fica conseguirmos completar a rede. Isto porque estamos a falar de zonas onde não chega à rede, porque também são zonas muito pouco povoadas. Claro, a especificidade... Torna-se um investimento muito caro. Muito caro. A especificidade da orografia de Valdecâmara faz com que o investimento seja complexo. Mas uma coisa é certa. Desde 2013, o CDS passou de uma taxa de pouco mais de 50% de cobertura para aproximadamente 70%. Foi investido mais de 5 milhões de euros nas redes de água e saneamento, um pouco por todo o concelho. E o que é que está previsto acontecer nos próximos 4 anos? O que está previsto acontecer é já uma realidade, que foi, como todos nós sabemos, a execução do PT 2030 está um bocadinho atrasado, praticamente começa agora a ser executado, e nós já tínhamos uma série de projetos preparados, os quais já estão submetidos e aguardam apenas financiamento. Qual é que é a cobertura neste momento? A cobertura é à volta de 70%. Eu posso lhe dizer que... E nos próximos 4 anos espera concluir? Estamos sempre dependentes daquilo que for o financiamento ou não, porque nós temos de ter noção de uma coisa. Um orçamento como a Câmara Municipal de Valdecâmara, ou um orçamento como o da Câmara Municipal de Valdecâmara, é bastante limitado para podermos dar resposta àquilo que são realmente as necessidades. E temos que o fazer através de fundos comunitários. Temos os projetos feitos, os projetos submetidos, temos a garantia do financiamento desses projetos e posso adiantar inclusivamente que eles começarão por Centro de Junqueira, Arões e Macieira de Campos. Ouvimos aqui também outras propostas, nomeadamente em termos de cobertura de rede de internet, acessibilidades. Que medidas têm já pensadas para que exista uma maior coesão territorial, para que algumas zonas do concelho não sejam postas para segundo lugar, digamos assim? Efetivamente, este é um problema que é transversal a muitos concelhos, a muitos municípios, principalmente aqueles que estão mais afastados do litoral. Obviamente que a nós interessa-nos aqui Valdecâmara. Nós temos feito uma aposta muito grande na melhoria de vias, de caminhos, de acessos. Continuaremos a fazê-los. O professor Nelson falou e bem da necessidade
da Reta da Batalha, que é precisamente o local, um dos locais que permite a chegada à parte alta do Conselho. É uma preocupação do nosso Executivo, é uma preocupação da minha candidatura. Inclusive tivemos muito recentemente em Lisboa, junto do Poder Central, para debater sobre essa situação. Assim como tentaremos, como temos feito até agora, melhorar, requalificar todo o tipo de vias e acessos de forma a permitir que as acessibilidades sejam muito melhores para todos. Miguel Aguiar Soares, concorda com estas medidas? É de facto preciso valorizar algumas zonas do Conselho? Concorda também que algumas dessas zonas do Conselho têm sido esquecidas nos últimos anos? Ora, é fácil concordar com isso, que é uma realidade. A cobertura de 70% que o André refere é de facto uma cobertura média. Temos 95% de cobertura no centro urbano e 10% abaixo disso nas freguesias da parte alta do Conselho. A parte alta do Conselho, que tem sido considerada nestes últimos anos como o fim de Valdecâmara, quando na realidade é uma porta de entrada, quer pelo lado de Severo de Voga, quer pelo lado de São Pedro do Sul, e isso é uma coisa que esta candidatura pretende valorizar. Gostaria só de chamar a atenção ao André, que se calhar tem que estudar melhor alguns dossiês, nomeadamente este que me diz que os licenciamentos passaram de 194 para 117 de 2023 para 2024. Isso ainda no tema da habitação anterior. Sim, e que também tem que se estudar o que é uma parceria público-privada, quem é que investe e os locais onde isso pode ser feito, porque isso obviamente está suportado por um plano de negócios que foi proposto para a candidatura e, portanto, é algo que se consegue concretizar. Efetivamente, essa parte alta do Conselho assistiu nestes últimos tempos, meses diria, a uma série de investimentos lançados e temos, por exemplo, em Fusto, uma das obras consideradas fundamentais ou como apanágio daquilo que é a política, temos um conjunto de tubos subterrados, mas que não têm ligação. E que, portanto, estão de facto lá os tubos, há um princípio de um saneamento, mas que não é propriamente a solução e basta consultar a população. Temos também outras situações de uma coisa que eu propus em jeito de piada, fazer a rota do Alcatrão, porque nós temos como a rota das Alminhas, que temos uma de quando em quando, e temos 100 metros de Alcatrão num sítio, depois 2 km sem Alcatrão, outros 100 metros de Alcatrão, e isso não nos parece a nós, enquanto candidatura, a nós, enquanto empresários, que temos que estruturar os investimentos que são feitos em nosso nome, por nossa conta e para os nossos stakeholders, diria. Parece-me um bocado estranho que isso configure uma solução. Nós propomos, de facto, fazer as coisas com cabeça, tronco e membros, pensá-las bem pensadas, estruturar uma rede de saneamento que custa, neste momento, 60 a 70 milhões, dependendo da forma que se vai fazer execução. E há o orçamento da Câmara para fazer isso nos próximos 4 anos? O orçamento da Câmara tem que ser alavancado. Não, nos próximos 4 anos não, é impossível. Nós temos que estruturar o investimento e prepará-lo para que ele possa ser recebido, estabelecer um conjunto de prioridades, não negligenciando nenhuma das populações, mas, sobretudo, percebendo como é que as coisas são feitas e explicar às pessoas, olhando-as nos olhos e dizendo que, efetivamente, as coisas estão a ser feitas. Comunicação. Nós não temos essa percepção. Lamento, mas não temos essa percepção. Diz que quer olhar para o Conselho como um todo. Porque o Conselho é um todo, são 7 freguesias, são 147 km², são 22 mil habitantes, agora temos uma subida de força da comunidade imigrante que desde já saúdo todos eles. André, há uma parte do Conselho que tem sido esquecida nestes 3 mandatos consecutivos do CDS, reconhece isso? Não reconheço. Se estivermos a falar da dificuldade em levarmos até essas zonas água e saneamento... Pelos vistos não é só isso, também em termos de acessos... Não me parece. Não se revê nestas críticas? Não me revejo nessas críticas, até porque tenho perfeitamente os números na cabeça, até porque por norma costumo ter a preocupação de estudar os dossiês e sei que, por exemplo, desde 2016 nós abrimos em Valdecâmara 129 empreitadas, sendo que metade dessas foram na parte alta do Conselho. Quando me refiro na parte alta do Conselho, refiro-me a Cepeles, Junqueira e Arões. Quando eu falo em empreitadas, falo em requalificações de escolas, requalificações de caminhos, requalificações de edifícios municipais, uma série de investimentos e equipamentos que permitiram claramente melhorar a qualidade de vida das pessoas e que permitiram claramente dar uma nova vida e uma nova dinâmica àquela zona do Conselho. Nelson, o PS tem denunciado problemas de mobilidade e propõe a criação de um circuito que permita que as pessoas das localidades mais afastadas consigam mais facilmente aceder ao centro urbano, onde, há pouco dizíamos, onde estão os serviços concentrados. Quer-me explicar como é que esta rede
funcionaria? Em primeiro lugar, não só essa rede, mas a rede de transportes, porque em Valdecâmara não há transportes públicos, só há transportes públicos quando há alunos. O que existe a seguir é aquilo que para mim é o princípio da eficiência e da eficácia. Passa o transporte em horários em que as pessoas não estão. Portanto, eficácia nula. O que nós pretendemos efetivamente é criar um circuito, além de pôr os horários ao dispor das populações, criar um circuito que faça com que, nomeadamente as pessoas mais idosas, aquelas que estão mais vulneráveis, possam vir à feira, possam vir tratar das suas coisas às finanças, possam vir comer qualquer coisa, conviver. Mas há localidades que não têm ligação ao centro? Não. Sim. Quando eu digo não, quer dizer que há localidades que não têm essa ligação. Ou então as ligações que existem não correspondem às necessidades. Portanto, de maneira que as pessoas venham de manhã, possam ir ao final da tarde, partindo, por exemplo, vou agora dar um exemplo, da Felgueira, vir em direção a Cepelos e depois apanhar aquela zona de Macieira, e um outro circuito do lado oposto, da Felgueira, apanhar Arões, Junqueira e vir pelo lado de Cavião. Portanto, fazer com que todas as pessoas consigam efetivo ter esse acesso. Mas isso tem que haver um reforço... Exatamente, tem que haver um reforço. Dos transportes. Nós temos que tentar rentabilizar aquilo que existe, ou seja, peço desculpa, temos que rentabilizar os recursos que existem já contratualizados, temos que rentabilizar aquilo que existe com a Câmara Municipal e depois começar a desviar, entre aspas, alguns desses hipotéticos investimentos para satisfazer estas pessoas, porque elas são pessoas que estão completamente isoladas. Valdecâmara tem 2 unidades de saúde familiar, mas uma delas, que se serviu dos números de Arões e de Junqueira para ser criada, mais tarde desvinculou-se de Arões e de Junqueira e essas populações ficaram durante algum tempo sem terem acesso a médico de família e enfermeiro. Eu, na altura, tive uma luta nesse sentido e descobri uma coisa caricata, que era o médico está no lugar X e a enfermeira está no Y. Portanto, não dava para funcionar. Enquanto isso, as pessoas precisam dos médicos, precisam dos enfermeiros. Onde é que elas vêm? Vêm à parte privada, à Valdecâmara. Nós queremos dar apoio a essas pessoas, queremos que, efetivamente, exista a forma das pessoas poderem vir ao vale, mas também de o vale se deslocar às pessoas e darem-lhe esses mimos, porque merecem. André Silva, propostas na área da mobilidade? Sim, eu concordo um pouco com o professor Nelson, se bem que a questão dos transportes é um bocadinho complexa, já que Valdecâmara é servido por uma rede de transportes que é transversal a todos os municípios da área metropolitana e depois há aqui alguma complexidade naquilo que é... Da Unir. Da Unir, exatamente, era para não estar a passar a publicidade. Mas muitos municípios têm falado, na verdade, nessa e nós temos obviamente esse acordo é algo complexo naquilo que depois são as nossas possibilidades para podermos, de uma forma individual, Câmara Municipal, a trabalharmos isso. Mas é preciso ajustar as necessidades das pessoas depois ao serviço que é prestado. Sim, claramente. Têm queixas, ouvíamos aqui que não se adequa às necessidades das pessoas, que as pessoas precisam de se deslocar a determinada hora para determinado sítio, mas que não têm essa possibilidade. Sim, nós queixas não temos. Sabemos e reconhecemos que existem pessoas que obviamente têm problemas de mobilidade, têm outros tipos de problemas de mobilidade que, por norma, no centro urbano não existe. Agora, temos também, devidamente articulado com todas as freguesias, com todos os presidentes de junta de freguesia, essa possibilidade de fazer transportes e de dar resposta a essas necessidades das pessoas, porque muitas vezes, até a nível de gestão e a nível de gestão financeira, da teoria à prática vai uma grande diferença entre termos esta possível linha de transporte que depois anda pelo território e transporta uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Nós temos que olhar isto também. E então nós temos e continuaremos a ter, até de uma forma reforçada, com todas as juntas de freguesias, independentemente de cores políticas, que trabalhar esta necessidade, até com transportes da própria junta, de conseguirmos, em determinados dias ou em alturas de maior necessidade, dar resposta a essas pessoas. Miguel, acha que é uma grande diferença entre a teoria e a prática, ou é possível executar na prática uma melhor mobilidade no concelho? Acho que a mobilidade aqui padece de um vício inicial. O contrato, o caderno de encargos que foi submetido à área metropolitana do Porto
foi alvo de alguma distração, diríamos assim, e não adequação daquilo que seriam os circuitos necessários para servir a população. Trabalho muito com a comunidade médica e sei que ou a terapêutica se enquadra na vida das pessoas ou não é eficaz. E neste caso não é. A nossa proposta é um bocadinho diferente. Claro que alavancamos com tudo aquilo que são os transportes oferecidos pelas juntas de freguesia, mas temos noção de uma coisa muito importante. Há um fator primordial de união das pessoas que é o associativismo. E há uma série de associações que existem espalhadas com uma capilaridade incrível no concelho. Contamos com 120 associações, mais ou menos, e todas elas são potenciais parceiros numa solução comum para estas necessidades. E também não temos que ter problemas em ver aquilo que nos concelhos vizinhos, que fazem fronteira connosco, nomeadamente no Espelho d'Água de Ribeira Dio, que têm soluções para transporte, o ir e vir, de que é mais personalizado, sim, que são mais personalizados, mas é uma situação que se consegue fazer. Servir e adaptar-se à situação. Temos no parque de estacionamento subterrâneo em Valdecambra umas 3 ou 4 carrinhas paradas com umas letras bonitas de PRR que estão lá paradas a maior parte dos tempos, que não sabemos muito bem qual é o uso que lhes é dado e podiam estar a potenciar isso, porque nós falamos de servir a população de um modo geral. Temos aldeias muito mais distantes, aldeias em que moram 8, 20 e tal pessoas, muitas delas dependentes da boleia de um ou outro que tem carro, e isso é uma realidade que nos dias de hoje não faz sentido. André, deixe-me só ver se o André quer responder, porque estava aí a tirar algumas notas. Não, sim, posso dizer uma coisa muito rápida. Há carrinhas que podiam estar a ser disponibilizadas para este serviço e que estão paradas? Não é verdade. É uma informação que não corresponde minimamente à verdade. Essas carrinhas, como é de conhecimento de todos, ou nestas carrinhas surgem, eu vou explicar porquê, como é de conhecimento de todos, nós passámos por uma transferência de competências, transferência de competências na área da saúde, da educação e da ação social, pela qual fizemos um trabalho extraordinário na transferência dessas competências. A minha colega Mónica Seixas fez um trabalho reconhecido pelos pares, inclusive pelos vereadores dos outros municípios. Porquê é que essas carrinhas estão paradas? E essas carrinhas foram adquiridas no âmbito do PRR precisamente para dar resposta a estas novas áreas da educação, da saúde, e não podem da ser ação utilizadas social. para outra área onde estão a ser precisas? Podem ser utilizadas se não tivessem já afetas a determinados projetos. Ou seja, quando as carrinhas vão para o parque de estacionamento porque são elétricas e necessitam de carregamento, é óbvio que estão paradas. Quando elas estão em serviço, obviamente estão a circular para o Valdecambra. Miguel Aguiar Soares, quer terminar? Sim, pronto, tudo bem, eu estou ligado a algumas respostas sociais e sei a dificuldade que é de aceder a esses mecanismos de transporte, mas também não falo disso, na realidade isso era um mero exemplo. Nós pretendemos dotar as diversas associações e também as juntas de freguesia dos meios humanos e técnicos devidamente protocolados para suprir essas necessidades e outras, e para aproximar também as populações daquilo que são os serviços, porque falta viver Valdecambra. Falta que a população de Valdecambra se viva, que interaja, que vá aos outros sítios do concelho. E também preconizamos que alguns serviços sejam descentralizados nas juntas de freguesia, através de mecanismos de mobilidade dos colaboradores do município, para a população das freguesias também. Valdecambra é um dos concelhos mais envelhecidos da área metropolitana do Porto. André Martins da Silva diz que a construção de um concelho se faz com todos e, por isso, também com os mais idosos. Que propostas tem para melhorar a qualidade de vida dos mais velhos? Queria só aqui tocar em 2 pontos que foram aqui tocados de uma forma muito rápida, pelo professor Nelson, relativamente à área da saúde, e dizer que nos últimos anos temos feito um apoio extraordinário à saúde e iremos continuar a fazê-lo. Relembro que milhares de pessoas em Valdecambra, ou um bocadinho mais acima de 1 milhar, não tinham médico de família. Hoje em dia o médico de família para todos é uma realidade em Valdecambra, ao contrário daquilo que é a média nacional. Conseguimos fixar médicos na parte alta do concelho, o que hoje é uma realidade, no Polo de Saúde de Arões. Estamos a requalificar também o Polo de Saúde de Junqueira neste preciso momento, no investimento de 1,3 milhões de euros, levando a que, precisamente, as pessoas na parte alta do concelho que têm mais dificuldades de deslocar-se, que tenham de uma forma mais simples acesso à saúde e aos cuidados. Depois falar também que sim, as associações são de facto uma das grandes marcas de Valdecambra. Há um grande sentido de pertença e de comunidade no nosso concelho.
são efetivamente mais de 100 associações, sendo que apenas 62, 63 têm neste momento atividade, mas são associações que desenvolvem as suas áreas na área desportiva, cultural, recreativa e de lazer, com poucos recursos humanos, e que poderá existir alguma dificuldade em conseguir, de uma forma prática e real, não estou a dizer que não seja possível, conseguir alavancar Miguel, o que é que se passa? Alavancar esta ideia. Sim, podes responder. Não, conclui. Estás à vontade. Conclua, sim. por favor. Dizer de facto também que nós temos olhado para o associativismo de uma forma muito particular, que quando entramos... Mas antes de irmos ao associativismo, porque sim, estava-lhe a perguntar okay, em relação okay. aos mais idosos, sim, propostas que o CDS tem para melhorar a qualidade de vida dos mais velhos, certo. propostas concretas para os próximos 4 anos. Claramente. Nós temos uma rede de apoio da ação social, parte dela suportada num fantástico trabalho que fazem as nossas IPSS, as quais temos apoiado consideravelmente ano após ano. E haverá reforço nesse apoio? Haverá claramente reforço. Nós temos obrigatoriamente, sabendo desses dados e sabendo que a população de Valdecâmara é cada vez mais envelhecida, nós temos obrigatoriamente que reforçar, como temos feito anualmente, mas o apoio com algum às valor? IPSS. Eu posso lhe dizer valores. Relativamente a esse reforço? Dizer valores. Eu sei que em 2013, no último ano de gestão PSD, foram atribuídos 8.500 euros às IPSS, e sei que no ano 2024 foram atribuídos 150 mil euros às IPSS. E se for eleito, tem alguma perspectiva de quanto é que será esse reforço? Se eu for eleito, posso garantir que este valor nunca baixará e que será consideravelmente aumentado, não conseguindo precisar quanto. Para aumentar a capacidade das instituições do Conselho, mas para depois fazer o quê exatamente para melhorar a vida? Para aumentar a capacidade das ações, que dão uma grande resposta em parceria com aquilo que é a resposta que a Câmara dá. A Câmara tem já uma linha de ação social que irá continuar, obviamente, com técnicos altamente qualificados. Tem um gabinete de apoio aos idosos que se desloca às partes altas do Conselho, tentando responder a essas necessidades. Criamos as casas da comunidade, muito recentemente, uma em cada freguesia, com técnicos de várias áreas devidamente habilitados, que desenvolvem um conjunto de atividades para essas pessoas, de forma a dar vida, dinâmica e bem-estar a essas pessoas. Temos uma série de projetos relacionados ao bem-estar, à atividade física, como a ginástica sénior, que desenvolvemos em todas as freguesias. Mas isso é o que tem. Eu estava-lhe a perguntar o que é que... É o que temos e que iremos continuar. Certamente. E isto porque é que eu estou a dizer isto? Porque nos últimos 4 anos fizemos tanto e implementamos tanta coisa que obrigatoriamente teremos que continuar a fazer e reforçar estas medidas. Nelson Martins, propostas para os mais velhos do Conselho? Já lá vamos. Antes de mais, falamos aqui no parque de estacionamento. Eu penso que quando for assim é preferível que falem logo, depois estarmos sempre a recuar. Muito rapidamente sobre o parque de estacionamento e depois passamos para as propostas em relação aos mais velhos. Só para dizer que efetivamente foi um buraco financeiro que ficou para 25 a 30 anos, com cerca de 8 milhões e meio, certo. Mas que o executivo do CDS também, quando não tratou do equilíbrio financeiro e não foi pagando ao longo do tempo, também contribuiu para isso. Da mesma maneira que a requalificação da Avenida Infante Dom Henrique, feito por um executivo e deitada abaixo por outro, também não ajudou muito ao desenvolvimento do Conselho. Propostas para as pessoas mais idosas. O Centro Cívico um centro de dia em Vila Cova de Perrinho. Os tais cuidados com os mais idosos, pegando naquilo que o André está a dizer, eu não ponho em causa que existam todos esses projetos, há que os avaliar, ver aquilo que é possível melhorar, porque têm sido feitas muitas coisas, ter voluntariado solidário, ter, acima de tudo, ligar a cultura e a educação aos mais idosos. E de que maneira? As pessoas estão a envelhecer e estão a falecer. Com elas vai muito do conhecimento que existiu ao longo de décadas. Nos últimos 50 anos, Portugal evoluiu muito e Valdecâmara também. Como tal, há muita coisa que vai desaparecer e então essa memória tem que ser transmitida aos mais novos, através das escolas. A tal identidade que eu chamo a marca Câmara. Portanto, está a falar de um aproximar de gerações, convívio intergeracional, exatamente. Fazer com que os idosos se sintam menos isolados
e se sintam úteis, porque eles são úteis, e fazer com que os mais novos aprendam para além do telemóvel e das novas tecnologias e sintam o gosto de ficar nas suas terras. Mas isso e de voltar às raízes. programas entre as escolas Exatamente. e as instituições. Contratos programas com as escolas, com as IPSS e com o movimento associativo. Mas estamos a falar muito dos idosos que estão institucionalizados, mesmo que não estejam internados, que frequentem as instituições. Eu pergunto propostas para os idosos, mas que ainda em vida ativa, o que é que o Partido Socialista propõe? É desses que eu estou a falar, essencialmente, porque os outros têm as IPSS e as instituições que vão dando aquilo que é o seu melhor. Neste caso, é fazer com que as escolas se aproximem dos idosos e os idosos virem às escolas. E virem às escolas, por exemplo, partilhar as histórias como as coisas eram feitas antigamente, como era o linho, partilhar as histórias, como é que eu lembro-me, eu vim do Brasil e uma das coisas que me fazia bem eram aquelas conversas ao serão, ao luar, estou a falar dos finais da década de 60, em que os mais idosos contavam histórias, alguns ficaram na nossa cabeça, portanto, na prática, fazer com que uns se sintam úteis e ver que alguma coisa pode ficar, e outros que olhem para os seus antepassados, que olhem para os seus familiares, para os seus vizinhos, como alguém que afinal tem muito para dar. Portanto, é um tal convívio intergeracional acima de tudo. Isto faz contratos, programas, nomeadamente através da cultura. Nós temos muito talento local em Valdecâmara. E era o que eu ia perguntar ao André Martins da Silva. Sim. Agora, em termos de propostas na área da cultura, sei que também têm algumas. Concretamente, o que é que está previsto para os próximos 4 anos? Como dinamizar o Conselho? Sim, é uma verdade, temos muito talento em Valdecâmara, em todas as áreas. Na área cultural é claro. Nós abrimos muito recentemente o CAI, foi uma das nossas grandes conquistas, o Centro de Artes e Espetáculos, e teremos que claramente que fazer do CAI uma âncora daquilo que será o desenvolvimento cultural do nosso concelho. Suportado também em atividades para todos, noutros espaços que já temos, no Centro Cívico de Roje, no Centro Cultural de Macieira de Câmara, e depois também aproveitar aí as nossas associações, que fazem um trabalho extraordinário no desenvolvimento da nossa cultura, naquilo que é a defesa das nossas identidades, dos nossos valores, e valorizarmos e apoiarmos as nossas associações que claramente dinamizam também os seus próprios territórios durante todo o ano. Miguel, eu estava a vê-lo a tirar notas, não sei se mais uma vez quer agora reagir, que é para depois não termos que voltar atrás. Não quero reagir. No meu tempo não falei ainda daquilo que é o nosso projeto para os idosos. Para os idosos, pode falar então. Quais são as propostas do PSD? Nós não temos tempo para isso tudo. Começo por dizer e afirmar perante todos que, contrariamente ao que vão querendo dizer por aí, não iremos acabar com nenhuma iniciativa daquelas que os idosos têm neste momento, porquanto são meritórias. Iremos, se calhar, dar-lhes uma roupagem diferente. O nosso projeto engloba, para dar um exemplo, a nossa atuação na área da educação vai desde o pré-escolar até à Universidade Sénior. E na Universidade Sénior e Casa de Professor atribuímos um papel muito, muito importante. A Universidade Sénior, neste momento, está a desenvolver a sua atividade em 5 espaços diferentes ao longo do concelho, com uma logística enorme, para uma propina de 75 euros que abrange 120 a 150 beneficiários e que é claramente pouco. E têm sido tratados de uma forma que reputam de muito estranha. Qual é a proposta do PSD? A nossa proposta é relocalizá-los todos num sítio, no que respeita à Universidade Sénior, num espaço que será encarado como multigeracional, intergeracional, para permitir a partilha de experiência. Queremos ir a todos os lados do concelho. A Cruz Vermelha, que também faço parte, tinha um projeto, o Gabinete de Apoio à Família e à Comunidade, que tinha a estrondosa verba mensal para apoiar 100 famílias, atribuída pelo município, de 500 euros. E, portanto, vamos ter que ver e pôr os olhos bem no que é esta realidade. E são números recentes, que existiram, entretanto, como noutras circunstâncias, foi absorvido por um serviço camarário. Há um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas na Casa de Comunidade e outras que têm também trabalhado em áreas que já existiam em algumas IPSS e outras organizações que se sentem um bocadinho defraudadas com isso. E as IPSS são, de facto, uma realidade que tem que ser acarinhada, porque tem um papel de solidariedade brutal. Relativamente aos idosos, nós queremos, o professor Nelson falou de um centro social em Vila Cova de Perrinha. Faz falta esse centro social? Faz falta em Vila Cova de Perrinha, como faz falta em Roje, que é a única freguesia do concelho que não tem.
E tem uma população imensa. Roens vai desde o centro do Rois até Passo de Mato, confronta com Cepelos. Cepelos tem uma instituição que tem neste momento uma capacidade para 20 câmaras, por força de uma intervenção da nossa candidata à Assembleia Municipal, acelerou um processo que estava parado há 5 anos, já tem o dobro da capacidade. Junqueira vai ter também 20 câmaras, há 200 a 300 pessoas em espera para câmaras, para alugar nos idosos. Mas não falamos de institucionalização. Nós falamos de dar às pessoas que moram nesses sítios, que moram na Gualva, que moram na Lomba, que moram em Carvalheda, que moram em Passo de Mato e nas outras aldeias, só para me lembrar de algumas, e criar as condições para que possam ter, como por exemplo em Ponte Mieiro, que já está a um passo à frente, e converter aquilo no que são comunidades em que as pessoas possam viver. E é preciso muito pouco, não é preciso gastar 1.300.000 euros a desenvolver uma estrutura para ter um médico e uma enfermeira. Isso, peço aqui alguma consideração, porque sou gestor de unidades de saúde e sei bem o que é um investimento na saúde e nem sei as valências que vão lá ter, mas conseguem-se criar instituições na porta de uma aldeia. Imaginem só a porta de uma aldeia, um edifício que tem uma lavandaria comunitária, tem um gabinete médico, um gabinete de enfermagem, uma cozinha comunitária, tem ali toda a estrutura de um serviço de apoio ao domicílio que vai servir aquela aldeia. Isto não é novo. Isto existe noutros pontos do mundo, existe noutros pontos do país. São investimentos que não são muito grandes. Pode perfeitamente existir em Valdecâmara. Isso são parceiros privados que podem desenvolver. A Câmara simplesmente tem que facilitar esse acesso e chamá-los. Tem que apostar nesta rede. Vai haver agora um encontro da diáspora portuguesa para investir nos concelhos do Distrito de Aveiro. Nós queremos lá estar como Câmara, queremos lá estar presentes a apresentar estes projetos a essa comunidade, porque estão ansiosos por investir aqui. O grande esforço que existe agora neste momento de construção de Valdecâmara tem a ver com imigrantes nossos que decidiram investir ali e não ir para o outro lado. Temos que lhes facilitar a vida. Nelson Martins, uma das propostas do PS passa por rentabilizar os recursos humanos e financeiros da autarquia. O que é preciso fazer e com que objetivo? Em primeiro lugar, tentar saber qual é o conteúdo funcional das pessoas que lá estão, saber quais são as suas competências em termos profissionais e aquilo a que elas estão alocadas e qual é o objetivo. Mas isso porque acha que as pessoas estão... Eu não acho, eu não tenho certezas e já vou explicar porquê. Porque eu de vez em quando como qualquer município, tenho que me deslocar à Câmara Municipal, ou porque não me entregaram a carta para pagar a água, ou porque eu já a paguei e me querem cobrar a segunda vez, e portanto eu vou matando o tempo e vou ao site municipal, já não vejo em casa, vejo ali e vou à procura de determinadas informações, e elas não estão lá. Portanto está tudo muito transparente, mas afinal não estão. Então, o que é que se pretende? Pretende-se efetivamente saber o que é que cada pessoa pode dar, porque quando as pessoas estão motivadas, quando as pessoas dentro da sua área podem ter ideias e podem pô-las em prática, é mais fácil que essa entidade, neste caso a Câmara Municipal, seja mais produtiva. Por outro lado, uma das coisas que as pessoas se queixam tem a ver com a habitação e com as necessidades burocráticas que muitas vezes são criadas para licenciar obras. Uma das nossas propostas é agilizar esses procedimentos. Porquê? Porque, e nas nossas listas nós não temos rigorosamente ninguém ligados a gabinetes nem a algo parecido, portanto, quando se fala em rentabilizar os recursos humanos e financeiros, significa tirar o máximo proveito daquilo que se tem. Existem muitos técnicos na Câmara Municipal, desde a área jurídica a outras por aí fora, e às vezes vão-se gastar dezenas de milhares de euros ou milhares de euros a contratualizar pareceres ou algumas opiniões, quando na prática nós temos lá a matéria-prima para isso. É isso que eu quero dizer. E aí será dinheiro que será poupado para poder investir nos projetos que de facto interessam à população. André Martins da Silva, estamos a chegar ao fim. Quer responder, peço-lhe uma resposta quanto ao funcionamento da Câmara, dá a ideia que os funcionários não só não estão motivados, como se calhar não estão com as funções que deviam e pode-se estar a desperdiçar tempo e dinheiro. Isto está a funcionar assim, não está? Sim. A Câmara Municipal, no meu ponto de vista, tem um conjunto de funcionários extraordinários, de elevada competência. Obviamente, como em todas as estruturas, há sempre meia dúzia que não têm o devido rendimento ou que se calhar não respondem em função daquilo que deveriam ser as suas necessidades e competências, e eu tenho noção disso. Agora, tenho noção também que a celeridade processual é uma necessidade,
mas ao mesmo tempo tenho também a noção... Mas é possível simplificar os processos? É possível simplificar os processos, já o começámos a fazer em algumas divisões e acredito que com o tempo, não fazendo de um dia para o outro, que isso será claramente uma certeza. Mas também, não sei se está a falar de licenciamento ou dos processos. Não, estou a falar de geral. todas as áreas, estou a falar assim de todas as áreas, de todos os processos que entram na Câmara Municipal, independentemente da área. O que é que propõe fazer para que eles se tornem mais céleres, mais simples? Sim, estamos já a trabalhar com a divisão, com a divisão jurídica e de expediente para conseguirmos, através de um programa informático, conseguirmos que o processo seja muito mais célere. Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao fim, vamos passar às considerações finais. Já sabem, cada um tem 30 segundos para uma mensagem que pode ser uma mensagem direta aos eleitores. Começo pelo André, 30 segundos. Em primeiro lugar, e permitam-me mais um bocadinho, agradecer a oportunidade para estar aqui presente e felicitar também os meus colegas e restantes candidatos, porque apesar de podermos ter algumas ideias e ideologias diferentes, temos todos algo em comum, que é servir Valdecâmara e tentar fazer o melhor por Valdecâmara, colocar-nos à disposição do valcamarense. Depois dizer a todos os valcamarenses que será uma certeza a continuação dos impostos baixos, será a certeza que a continuação da água a preços, custos controlados, que o apoio às pessoas na ação social, na educação, no desporto, na cultura, no bem-estar, será uma prioridade. Estaremos particularmente atentos à habitação e às zonas industriais, de forma a que a demografia deixe de ser, de forma a que a fuga de pessoas deixe de ser uma realidade em Valdecâmara. Nelson Martins, a mensagem do Partido Socialista. A candidatura à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia integra pessoas de muitas áreas em termos de pensamento político ou partidário, mas acima de tudo é gente que acrescenta, é gente que pensa servir, gente que está próxima dos seus, gente que efetivamente está para o nível da cultura, da educação e nas outras valências, para ser competente e dar voz às pessoas, essencialmente. Não iremos em momento algum impor projetos, iremos escutar antes de os colocar em prática. É esse o nosso lema, servir com proximidade, desde que confiem em nós. Miguel Aguiar Soares, 30 segundos. Ora bem, os cumprimentos normais, queria transmitir uma mensagem muito importante. Tudo aquilo que de bom está a ser feito em Valdecâmara é para continuar. Isso implica idosos, implica jovens, implica tudo, porque obviamente tem que continuar. Queremos é potenciar cada vez mais. Queremos pôr a pensar as coisas de uma maneira diferente. Queremos alavancar aquilo que é Valdecâmara, porque acreditamos que Valdecâmara exige mais e muito mais. A nossa equipa é uma equipa de pessoas que não tem nada a ver com a política. A maior parte deles que estão em lugares elegíveis, que são pessoas que decidiram entregar-se a este projeto, que não precisam propriamente disto para viver e que querem fazer uma diferença e um marco muito, muito positivo na vida de todos os valcambrenses. É por isso que nós entendemos, nesta candidatura, que Valdecâmara que vale a pena viver em Valdecâmara. E vai ser muito melhor viver aqui em Valdecâmara quando as nossas medidas forem implementadas. Com atenção a todos, jovens, menos jovens, empresários, idosos, toda a gente, em todo o concelho. É essa a nossa aposta. Muito obrigada aos três. Terminamos por aqui. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Valdecâmara prepara-se para escolher o novo Presidente de Câmara e a decisão acontece já no dia 12 de outubro.